Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula anterior, quando falamos de parônimos, né? Que são aqueles vocábulos que são semelhantes na forma, mas diferente o significado. Vimos isso na primeira aula e veremos agora os homônimos. O que são os homônimos? Os homônimos, elas são palavras que se igualam ou na forma ou na pronúncia. Não é isso? Os parônimos, eles se igualam na forma, porém a pronúncia pode ser diferente e o significado também. Os homônimos, eles se igualam na forma ou na pronúncia. Quando a igualdade é de forma, quando ela é escrita, a palavra é escrita da mesma forma, com as mesmas letras, ela diz que, a gente diz que se trata de homógrafos. Quando a igualdade é de pronúncia, nós dissemos que trata-se de homófonos. Então, igualdade na forma, homógrafo. Igualdade na pronúncia, homófonos. Então vamos ver alguns exemplos, como vimos dos parônimos, vamos ver alguns exemplos dos homógrafos. Separei aqui. A palavra fora. Fora, ela é escrita da mesma forma, né? Ela se iguala na forma. Porém, ela tem um significado diferente. Vou primeiro falar nos homógrafos, né? Que são palavras escritas da mesma forma. Então, fora, se você disser fora, você fecha o O e diz fora, você tá tratando do verbo ser, mais que perfeito. Fulano fura algo. Ou alguém fura em algum lugar. E fora, também escrito da mesma forma, porém com o O aberto, significa advérbio de lugar. Veja a mesma palavra, fora e fura. Fura, verbo, fora, advérbio de lugar. Este, pronome demonstrativo. Este, você abre o E, inicial, é um ponto geográfico. Este. Isso. Colher. Colher, é escrito colher. É um verbo, colher. Aliás, você fecha o O, você escreve colher, mas você fecha o O, colher, e você tem um verbo colher. E você tem colher, você abre o O, e você tem um substantivo, que é a colher, né? Colher é um talher que nós usamos para comer. Tem cerca, que você pronuncia cerca, com o E fechado, que é um substantivo, vem de cercado, né? E tem cerca, que você abre o E, você tem cerca, que é de cercar, é verbo. Eu cerquei tal coisa. Então, o verbo cercar. Sossego. Você fecha o E, sossego, você tem um substantivo, que significa tranquilidade. E você tem sossego, que é um verbo, sossegar. As ambas palavras escritas da mesma forma. Você tem a palavra toda. Toda é um pronome indefinido. Toda.
você fecha o O, toda. E você tem toda com o O aberto, é uma ave. Você tem a palavra preto, preto, substantivo, cor. E você tem preto, preposição antiga, significa perto de. Você tem esteve, verbo estar. E você tem esteve, é um substantivo. Você tem válido, que é uma coisa que tem valor. E você tem valido, e sem acento no A. A diferença aí dessas palavras é o acentozinho. Válido, com acento no A, tem valor, sadio. E valido, sem acento, protegido, favorito. Temos também a palavra flórido, que é flórido, é brilhante, magnífico, esplêndido. E tem florido, que tem flores, coberto, ornado de flores. Essas duas palavras também têm acentuação. Flórido, acentuação no primeiro O, e florido, sem acentuação. Acento agudo, né? Penitenciária, prisão pública. Penitenciaria, tribunal pontifício. Aí também tem acento para diferenciar o acento no segundo A. Penitenciária, prisão pública. Penitenciaria não tem acento, tribunal pontifício. Férvido, com acento no primeiro E. Impetuoso, inflamado em ira, fulano está férvido. E tem fervido, sem acento. Particípio de ferver. Molho, com o O fechado, primeiro O fechado, molho, significa caldo. E molho, com o O aberto, feixe, manada. Secretária, secretária é uma funcionária, ou então uma mesa. Secretária com acento no segundo A, aliás, no primeiro A da palavra. E secretaria, sem acento algum, é uma repartição. Leste é um ponto cardeal. E leste, fechando o primeiro E, é o verbo ler. Orgia é um festim, um bacanal. E órgia, com acento no O, é uma moeda grega. Ápodo vem de sem pés. Alguém é ápodo, alguém não tem pé, não tem os pés. E apodo, comparação ridícula, zombaria. Né? Tem o caqui, que é uma fruta, e tem o caque, com acento no primeiro A, que é um adjetivo, que é cor de barro, significa cor de barro. Tem próvido, com acento no primeiro O, que significa providente, acautelado, prudente. E tem o provido, que significa prevenido, munido e abastecido. Aí também acentozinho no primeiro O, que diferencia essa palavra, tanto a escrita como o significado. Próvido de acautelado, de prudente, e provido de prevenido. Bom, esses são alguns exemplos de homônimos, homógrafos, né? Agora vamos ver os homônimos, homófonos, que eles são escritos diferentemente, muda uma letrinha, uma acentuação, e ele, porém, a pronúncia é a mesma, aliás, a pronúncia é a mesma, os homófonos, a pronúncia é a mesma, e a escrita também difere, e a pronúncia é a mesma. Porém, também o significado é diferente. Então, vamos a alguns exemplos dos homófonos. A palavra incerto, ela é escrita com C.
ela é escrita com C pronunciada dessa forma, incerto, e significa duvidoso, algo incerto. E tem incerto com S, que tem a mesma pronúncia, né? É um homófono e significa inserido. Incerto com C, duvidoso. Incerto com S, com a mesma pronúncia, publicado, inserido. Tenso com cedilha, significa dotação, pensão. E tenso com S, entendido, teso. Você vê que a pronúncia é a mesma, né? É um homônimo homófono, porque a pronúncia é a mesma, porém a escrita é diferente. Cidra com C, fruto da cidreira. Cidra com S, vinho de maçã. Incipiente com C, principiante. Incipiente com S, ignorante. Altere, presente do subjuntivo do verbo alterar. Altere, altere algo. E altere com H, coloca um Hzinho no início, significa instrumento ginástico. Extrato com S, significa camada. Extrato com X, significa extraído, fragmento. Perfume, é um extrato de perfume. Externo com X, camada. Aliás, externo com X, exterior. Estou falando na camada, camada é o externo, é o extrato. Eu falei anterior. Aí extrato, camada com S, extrato com X, extraído. Externo, exterior, externo com X, exterior. Externo com S, um osso dianteiro do peito. Fineza com Z, delicadeza. Fineza com S, natural da Finlândia, feminino. Natural da Finlândia, ele chama-se fineza com S. Mas a fineza, que é delicadeza, é com Z. Transvasar com Z, esvaziar. Transvasar com S, passar de um vaso para outro. Bucho com CH, pança, ventre. Bucho com X, árvore. Então, é isso aí. Homônimos, eles são escritos de uma forma diferente e tanto faz a forma, a pronúncia, ela pode se igualar ela pode se igualar, não, ela se iguala na forma e na pronúncia. Porém, ela pode ser igual na forma, que chama-se homógrafos, e pode ser igual na pronúncia, que aí é homófonos. Ela é igual na pronúncia e é diferente na escrita. Um homógrafo, ela é igual na escrita. E a pronúncia ela muda um pouco. Quando ela é igual na pronúncia, a gente chama de homófono. Quando é igual na escrita, a gente chama homógrafo. Mas o significado é totalmente diferente. Isso aí, pessoal. Essa foi a sequência, a continuidade e o que tínhamos para ver sobre homônimos. Na próxima aula estaremos juntos novamente com um novo tema. Até mais.